Fala galera, beleza? Bem, para quem não me conhece, sou Alexander Katzmann, trabalho aqui na YTech como consultor de Microsoft, né? E eu tô aqui para exemplificar, né? Desmistificar sobre o ABM. Então, bem, vamos lá, vou falar a respeito para vocês no vídeo de hoje, beleza? Bem, eu vou falar mais especificamente, né, como fazer essa integração, né, quais são os requisitos, o que é o ABM nesse vídeo, tá? E até falar um pouquinho ali sobre a integração com o Microsoft Intune, que é da Microsoft, beleza? Bem, primeiramente vamos começar ali, né, pelo início. O que seria o ABM, né? É uma plataforma que a Apple fornece, tá? Para ser acessada via web. Tem algumas limitações ali pelo navegador, né? A Apple às vezes restringe, então pelo Edge, pelo Safari, que é nativo da Apple, você consegue acessar, tá? Algumas pessoas pensam que o ABM ele é pago, mas não é, tá, pessoal? O ABM ele é gratuito, a Apple fornece ele de forma gratuita para você fazer a integração com seus dispositivos, tá? Aí você vai fazer integração com todos os dispositivos da família Apple, né? Vamos dizer assim, iPhone, iPads, Mac, Apple TV. Então, esses dispositivos você consegue integrar ele, né? Então, você compra com um parceiro os dispositivos, né? A primeira coisa que você precisa fazer é comprar os dispositivos diretamente com o parceiro e ele vai incluir num programa que a gente chama de DEP, tá? Vocês podem até ver aqui na apresentação, até falei a respeito disso, né? Que pelo fato de ter o DEP, você consegue gerenciar os dispositivos da Apple de forma centralizada. Então, ou seja, vou comprar um dispositivo com um parceiro Apple, a primeira coisa que você tem que falar é assim, ó, o dispositivo vai ser utilizado para o DEP. Então, o que eles vão pedir ali alguns requisitos, e a gente vai explorar aqui a respeito nesse vídeo de tudo que é necessário, tá? Esse programa aí do DEP ele foi criado mais ou menos em 2010, aí depois a Apple em 2014 criou esse Volume Purchase Program, que é o VPP, né? E depois, por volta de 2016, se eu não estou enganado, ele criou o Apple Business Manager, né? Também tem a vertente que é o Apple School Manager, né? Que é para o ambiente escolar. São bem semelhantes, tá? Tem algumas funções que você faz no ambiente corporativo e outras no ambiente escolar. Então, o que muda é só algumas políticas que você pode aplicar, tá bom? Mas, a princípio, são as mesmas configurações. Então, por volta de 2016, a Apple integrou esses dois programas que ela tinha criado de forma separada, né? Que é o DEP e o VPP, e acabou criando ali o Apple Business Manager, tá? Que é uma plataforma unificada e robusta que vai oferecer, né, aí para os clientes. Simplificação na implantação, ou seja, você consegue comprar os dispositivos diretamente com o parceiro e ele vai fazer essa integração. Então você consegue ali trabalhar melhor até para distribuição dos dispositivos. Consistência em conformidade, então você consegue ver quais foram os dispositivos comprados, nota fiscal, a quantidade, tá? Facilidade no gerenciamento, então pelo fato de ter o VPP eu consigo ali aplicar quais são os softwares que eu quero instalar. Claro que tudo isso eu preciso de um sistema de MDM, a gente vai falar mais especificamente aqui do Intune, ele que vai fazer essa integração aí com o VPP, tá? E a experiência do usuário é bem simples, né? Pelo fato de a gente estar utilizando aí o Microsoft Intune, eu tenho a identidade da Microsoft, né, que é o Entra ID ali, são os usuários que têm uma licença de e-mail. Então, pelo fato quando eu faço essa integração com a ABM, eu consigo que cada usuário que tem uma identidade lá dentro da plataforma da Microsoft tenha um ID gerenciado, né, da Apple. Então, isso facilita bastante, ao invés de eu ter que criar manualmente, tá?
Continuando aqui, quais são as principais funcionalidades do ABM? Então, a primeira delas foi uma das coisas que eu já discuti aqui com vocês, que foi o registro automatizado de dispositivo. Então, quando você adquire, né, um dispositivo com um parceiro Apple e fala que ele vai ser utilizado ali no DEP, ele já vai aparecer automaticamente, tá, no Apple Business Manager, e aí você só faz a integração com MDM, tá? Então isso é bem legal. Para chegar nessa parte de registro automatizado, ainda tem algumas coisas que você precisa falar com o parceiro Apple e a gente já vai falar a respeito, tá? Mas depois disso pronto, olha a funcionalidade que ele vai integrar para você, tá? Então isso é bem bacana de você poder gerenciar ali tudo em um único lote. Gerenciamento de aplicativo e conteúdo, né? Que é a parte do VPP, ou seja, eu adquiro o aplicativo ou até se tiver algum aplicativo pago ali dentro da loja da Apple, eu consigo distribuir para os meus usuários, tá? Controle centralizado, então uma única interface centralizada para gerenciar todos os seus dispositivos. Administração das contas, então se tiver outro técnico, né, que precisa só fazer instalação de aplicativo, você consegue gerenciar ali a parte de níveis de permissão, né? Além disso, eu consigo integrar a identidade ali com o Google, né? Quem tem Google Workspace ou Microsoft 365, que é o intuito desse vídeo aqui, você consegue integrar, ou seja, essa integração é a identidade do usuário, é aquele ID Apple, para você não ter que criar manualmente. Quando você consegue federar, né, que a gente chama disso, federação, quando a gente consegue finalizar a federação, todos os usuários que têm um e-mail lá no Entra ID, né, ele que é da Microsoft, vai ter um ID Apple, né? Então é o mesmo e-mail, é a mesma senha. Isso vai facilitar bastante a administração de conta, né? E integrações com soluções MDM, como eu falei para vocês, né? O Apple Business Manager, pelo fato de ele ter o DEP e o VPP, ou seja, ele consegue gerenciar ali os dispositivos, né? Ele consegue gerenciar os aplicativos, mas a parte de aplicar as políticas, verificação de conformidade, você tem que integrar com o MDM, né? Que é o Mobile Device Manager. Hoje a gente tem o Intune, que é um dos principais aí, soluções de MDM no mercado, e é o que a gente vai abordar. Mas tem outras soluções, que é o Jumper, Moisely, entre outros que estão sendo criados, né? Esses são os 3 principais aí que a Apple recomenda, tá? Então, com essa integração, você consegue aplicar políticas, tá? Dentro do seu dispositivo. Por exemplo, não quero que acesse as câmeras, então eu entrego o celular, né, o dispositivo ali, e falo que não pode utilizar a câmera. E aí eu consigo aplicar isso em lote para todos os meus usuários. Então isso é bem bacana aí da solução ABM, né, com essa integração aí com o Intune. E aí, todo mundo às vezes me pergunta bastante, pô, Katzmann, por que eu tenho que ter o ABM? Eu não posso registrar o dispositivo manualmente lá dentro do Intune, por exemplo, para fazer o gerenciamento? Pode sim, mas existe algumas vantagens de você utilizar o ABM. E uma dessas vantagens, no meu ponto de vista, seria o quê? Seria o que ele pode integrar, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? É uma política do Microsoft Intune, é ali dentro de General, né? Então, alguma das políticas você pode dar uma olhada. Então, vocês vão ver essa separação. All Enrollment Types, ou seja, qualquer tipo de registro, né? Seja ele manual ou via DEP, que é o Apple School Manager e o Apple Business Manager que a gente está falando, né? Então, essa política aqui, especificamente, se eu não tiver o ABM, eu vou conseguir aplicar. Então, bloquear o envio de diagnóstico para a Apple, eu posso colocar sim ou não. Bloquear screenshots e screen record, né, gravação de tela e o print, né, dali do seu celular. Você pode controlar, tanto faz com ABM ou sem ABM. Porém, quando a gente chega aqui em Device Enrollment
and Automate Device Enrollment, que é o DEP, né? Isso aqui eu já não posso fazer manualmente. Então, por exemplo, eu preciso bloquear um certificado de TLS. Eu não consigo fazer no registro manual, só dentro do ABM. Ou seja, o meu dispositivo precisa estar registrado lá dentro do Apple Business Manager, senão eu não consigo aplicar essas políticas aqui. Tem outras aqui, na parte de Automated Device Enrollment, que é aqui sim, né, a parte do DEP também, Device Enrollment, e tem o Automate, tá? Os dois incluem o ABM, tá? Então, bloquear modificações de diagnóstico, bloquear screen time, tipo, não para aparecer a hora, bloquear de remover aplicativos. Ó, então, só no ABM eu posso ativar essa opção. Bloquear a criação de VPN. Então, eu só estou dando um exemplo, né, de uma política que, se eu não tiver o ABM, eu não consigo aplicar essas funcionalidades. Pelo fato do dispositivo ser gerenciado pela Apple, eu preciso colocar ali para ser gerenciado pelo ABM, e aí sim ele consegue me entregar algumas funcionalidades que eu não tenho registrando o dispositivo manualmente pelo Intune, né? Então, por isso eu preciso contar ali com a Apple, vamos dizer assim, fazendo meio de campo, para aí sim aplicar as políticas, beleza? Então, esse aqui é um exemplo de nível de gerenciamento que você consegue alcançar, tá? Se você tiver com o ABM. E aí, existem alguns pré-requisitos, tá? Para você utilizar o ABM. Como eu falei anteriormente, né, o Apple Business Manager ele é gratuito, tá? Ele não é pago, você não precisa adquirir esse software. Só que você precisa ter alguns pré-requisitos e é ele que a gente vai explorar aqui a respeito, tá? Primeira coisa, né? A gente precisa ter o número do DUNS, que é aí onde que a maioria acaba se pegando, tá? O que é esse número do DUNS? Basicamente, ele é como se fosse um CNPJ internacional, tá? Só que ele é utilizado ali, é um identificador de 9 dígitos, fornecido pela Dun & Bradstreet, que é a DB, né? Ela é amplamente conhecida, utilizada em 50 países da Europa, incluindo ali também a parte dos Estados Unidos, Austrália, né? Eles utilizam bastante esse número do DUNS. Então, se você não tiver, tá? Tem como você verificar ali, já até passei ali colocando aqui para vocês o site que vocês podem consultar se tem esse número do DUNS, tá? Então é bem legal vocês consultarem isso antes de criar um novo número do DUNS. Então isso daí vale a pena antes de você falar, vou começar a criar, tá? Então primeiro verifica se tem esse número do DUNS. Caso não tenha, você pode criar ele nesse próprio site dnb.com, tá? Fazer a criação. Pode demorar de 24 a 48 horas em casos mais rápidos, assim, vamos dizer assim, e o caso mais demorado até 30 dias, tá? Em alguns casos, empresas que tratam ali com transações, comércio internacional, tem sim o número do DUNS, tá? Então, por isso que eu acho importante sempre verificar antes de iniciar a criação do número do DUNS. Para criar o número do DUNS, se você fez o lookup ali e não encontrou que existe o número do DUNS, você vai precisar de todas as informações ali da empresa para aí sim continuar seguindo o processo, tá bom? Segundo, um ID Apple gerenciado, né? Você precisa criar uma conta bem simples ali na Apple, né? Como se você estivesse adquirindo, pode ser o mesmo usuário que você compra ali os aplicativos na loja, mas é importante que você tenha esse ID Apple, porque vai precisar até para fazer login, dependendo do lookup, se você for fazer dentro da Apple, ele vai pedir essa credencial do ID Apple. Então, eu sempre falo para criar um ID Apple baseado no nome da empresa, até para facilitar essa administração, tá? Para ele não ficar sendo vinculado a um nome de uma pessoa, porque posteriormente, se você for fazer a integração, é através desse e-mail
que vai ficar correlacionado ali o seu ID do Apple Business Manager, tá? Que mais que você precisa? Informações da organização, né? Então, o nome da organização, endereço comercial, informações de contato. Isso são coisas bem simples, né? Que você consegue aí dentro da sua empresa. Até mesmo para a criação do DUNS, tá? Ou até conferir, né? Porque às vezes tem vários CNPJs ali dentro da empresa. Você conferir se as informações estão corretas, tá bom? Domínio verificado, que seria isso? É o domínio da sua empresa. Então, vou dar um exemplo, a ytech.com.br. Esse é um domínio, né, particular da nossa organização, que se eu implementar aqui, o que acontece? Se tiver qualquer pessoa que tenha criado um ID Apple vinculado ao domínio, né, o ytech.com.br, ele vai ser notificado falando que agora esse domínio vai ser utilizado, gerenciado. Então, a pessoa vai ter que recriar, tá? Esse ID Apple. Ela pode colocar um e-mail pessoal, vamos supor que ele era o dono da empresa e estava utilizando com o domínio ytech.com.br. Vou dar um exemplo, alex@ytech.com.br. Já estava utilizando, eu criei manualmente. Quando eu coloco esse domínio verificado lá dentro do Apple Business Manager, vai vir uma notificação, né, pro meu usuário falando que agora esse domínio virou verificado pela Apple. Então todos os e-mails que estiverem vinculados a ele serão descontinuados. Aí você tem duas formas, né, de fazer. Ou você já muda, ele vai te dar essa opção logo quando você acessa o site da Apple para fazer essa mudança. Em caso de 30 dias, se você não se notificar, né, não responder ali, ele vai colocar um ID temporário, tá? No seu e-mail, e aí a próxima vez que você for acessar, ele vai informar, tá? Mas isso aí é super importante, você já fazer essas alterações para o usuário não perder nada e ficar até explicado aí para ele o que será transcorrido durante a operação. E por último, né, a gente tem ali a parte de funções e permissões de administrador. Então, quando a gente cria o portal do Apple Business Manager, eu consigo delegar ali permissões para os usuários, tá? Lembrando que o Apple Business eu não vou fazer a parte de políticas, eu preciso ter um MDM. E no caso, é o Intune, tá, que vai fazer essa integração, beleza? Bem, pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês, né? Se vocês precisarem de qualquer informação, aí está os nossos contatos, tá? De ajuda para fazer integração, licenciamento com Microsoft, você pode contar com a ytech para fazer toda essa integração entre Apple Business Manager, tá? E Intune. Pois a gente é parceiro Microsoft, então facilita bastante, e a gente tem bastante projeto fazendo essa integração dos dois mundos, né? Apple e Microsoft. Bem, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, né? E curtir esse vídeo para a gente continuar fomentando vídeos de ótima qualidade como esse. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê por aí.